Já parou para pensar por que algumas pessoas parecem sempre ser atropeladas pelas vontades dos outros? Elas se desdobram para agradar, dizem sim quando querem dizer não e carregam um peso enorme de frustrações silenciosas. No fundo, acreditam que ser bonzinho é o caminho para serem aceitas, respeitadas e amadas. Mas será que isso realmente funciona? A dura verdade é que ser bonzinho demais não apenas te coloca em segundo plano, muitas vezes te apaga por completo. Quem vive para atender às expectativas alheias, inevitavelmente sufoca suas próprias necessidades, desejos e identidade. E, ironicamente, ao tentar agradar todo mundo, acaba se tornando descartável. Pessoas que sempre cedem, que evitam conflitos a qualquer custo e que colocam os outros acima de si mesmas, não são vistas como nobres ou generosas, mas como fracas e manipuláveis. O respeito não nasce da submissão, e sim da clareza com que você impõe seus limites. No mundo real, aqueles que não sabem se posicionar são tratados como meros coadjuvantes na história dos outros. Existe uma diferença gritante entre ser uma pessoa justa e generosa e ser um capacho emocional. A primeira age com empatia e firmeza, reconhecendo seus próprios direitos e desejos enquanto considera os dos outros. A segunda abdica de si mesma em nome de uma aceitação que nunca vem. E o pior, quanto mais você se dobra, mais as pessoas se acostumam a te ver assim. Um eterno prestador de favores, alguém que está sempre disponível, alguém que nunca exige nada em troca. O medo de desagradar se transforma em uma prisão invisível, onde cada decisão sua é moldada pela aprovação alheia. E isso te impede de crescer, de se impor e, principalmente, de ser verdadeiramente feliz. Porque, no fundo, toda vez que você engole suas vontades para não causar desconforto nos outros, quem sofre o maior impacto é você. Sua autoestima desmorona, sua confiança se fragiliza e, aos poucos, você se torna uma sombra de quem poderia ser. Se você quer mudar isso, precisa entender uma coisa: não é sua obrigação fazer todos felizes. Você tem o direito de discordar, de dizer não, de defender o que acredita e de colocar limites. Ser respeitado não significa ser temido, mas também não significa ser permissivo ao ponto de ser ignorado. E o primeiro passo para transformar sua postura diante do mundo é entender como o excesso de bondade pode se tornar um fardo. Ao longo deste texto, vamos desconstruir essa ideia de que ser bonzinho é sinônimo de ser uma boa pessoa. Vamos entender por que você tem tanto medo de desagradar, aprender a arte de dizer não sem culpa, descobrir como o respeito se conquista e, por fim, encontrar um equilíbrio entre força e autenticidade. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite. Se esse conteúdo está te fazendo refletir, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se quiser mudar de verdade, leia até o final, porque essa pode ser a virada de chave que você estava esperando. Muitas pessoas confundem bondade com submissão, acreditando que para serem queridas e aceitas, precisam sempre ceder, concordar e evitar qualquer tipo de conflito. Essa ideia, muitas vezes implantada desde a infância, faz com que crescer signifique aprender a se anular para ser socialmente aceito. Desde cedo, somos ensinados a ser educados, a dividir, a não contrariar, a não levantar a voz. Mas em algum momento, essa noção de gentileza se distorce e se transforma em um medo constante de desagradar. O resultado? Um exército de pessoas que vivem em segundo plano, incapazes de dizer o que realmente querem, com medo de serem rejeitadas ou vistas como egoístas. O grande problema dessa postura é que, ao se tornar excessivamente agradável, você abre espaço para ser explorado. Pessoas que nunca impõem limites se tornam alvos fáceis para manipuladores, aproveitadores e até mesmo para aqueles que, sem perceber, se acostumam a receber tudo sem dar nada em troca. E, ironicamente, quanto mais você tenta agradar, menos valor tem, porque o ser humano não respeita aquilo que não tem resistência. Se você observar, perceberá que as pessoas mais respeitadas não são aquelas que sempre dizem sim,
mas as que sabem dizer não quando necessário. Elas não têm medo de desagradar, porque entendem que a vida não é um concurso de popularidade. Elas sabem que o respeito nasce da autenticidade e da capacidade de se posicionar. Quem sempre cede, por outro lado, perde essa identidade. E o pior, com o tempo, acumula frustrações que inevitavelmente se transformam em ressentimento. Você já conheceu alguém que parece ser bom demais, mas que no fundo carrega uma amargura silenciosa? Essas pessoas passaram anos se anulando, engolindo sapos, evitando conflitos, e agora se sentem esgotadas, ressentidas, usadas. E a culpa não é só dos outros, é delas também, por nunca terem aprendido a se impor. O perigo de ser sempre bonzinho não está apenas no fato de ser explorado pelos outros, mas na autossabotagem que isso gera. Você se acostuma a aceitar menos do que merece, a se contentar com migalhas, a nunca exigir nada, a viver sempre esperando que um dia as pessoas reconheçam sua bondade e retribuam. Mas esse dia nunca chega. A grande virada acontece quando você percebe que a responsabilidade por ser respeitado é sua. Ninguém vai te dar o valor que você mesmo não se dá. Se você não se impõe, se não deixa claro quais são seus limites, o mundo não vai adivinhar. E mais do que isso, as pessoas se acostumam a te tratar da forma como você permite. Se você quer mudar essa dinâmica, precisa entender que a vida não premia os bonzinhos submissos, e sim aqueles que sabem equilibrar gentileza com firmeza. A verdadeira bondade não está em se anular para os outros, mas em ser justo consigo mesmo. Isso nos leva ao próximo ponto. Por que você tem tanto medo de desagradar? O que faz com que você prefira engolir sua opinião a correr o risco de ser rejeitado? Vamos explorar isso no próximo capítulo. O medo de desagradar não nasce do nada. Ele é construído ao longo da vida, muitas vezes desde a infância, quando aprendemos que nossa aceitação depende do quanto conseguimos atender às expectativas dos outros. Crianças que crescem em ambientes onde o amor é condicionado, ou seja, onde só são elogiadas e acolhidas quando fazem algo que agrada, desenvolvem uma necessidade profunda de aprovação. Elas aprendem que dizer não pode resultar em rejeição, que discordar pode significar ser punido e que, para serem queridas, precisam sempre se encaixar no que os outros esperam delas. Isso se agrava na vida adulta, quando esse padrão se transforma em um hábito automático. Você começa a dizer sim sem pensar, a sorrir quando quer gritar, a concordar quando discorda. E tudo isso por um medo inconsciente de ser excluído, criticado ou, pior, não ser amado. Mas essa estratégia tem um preço alto. Você nunca se sente verdadeiramente livre. Sua identidade se dissolve na necessidade de agradar, e você passa a viver como um reflexo do que os outros querem que você seja. Esse medo de desagradar está diretamente ligado à insegurança. Quando você não confia no seu próprio valor, busca validação externa para se sentir suficiente. Mas essa é uma armadilha cruel, porque a aceitação dos outros é volátil e incontrolável. Você nunca conseguirá agradar a todos, e tentar fazer isso só vai te levar a uma exaustão emocional. Além disso, quanto mais você depende da aprovação externa, mais vulnerável se torna a críticas, rejeições e manipulações. Pessoas que percebem essa sua fragilidade vão usar isso contra você, te pressionando a ceder, a se sentir culpado sempre que tenta se impor e a priorizar os interesses delas em detrimento dos seus. O resultado? Você se sente constantemente dividido entre o que quer e o que acha que precisa fazer para manter a paz. Só que essa paz é falsa. É uma paz que vem à custa da sua autenticidade, da sua voz e da sua liberdade. Você pode até evitar conflitos externos, mas dentro de você há uma guerra constante entre o que você sente e o que você finge sentir. Para superar esse medo, é preciso mudar a forma como você enxerga os conflitos e as rejeições. Dizer não faz de você uma pessoa ruim. Se impor não significa ser arrogante. Ter opiniões próprias não é um ataque a ninguém. O mundo não vai desmoronar se alguém se irritar com sua recusa.
e sua vida não vai acabar porque alguém não gostou de você. Pelo contrário, é assim que você separa quem realmente te respeita de quem apenas se aproveita da sua passividade. Quem realmente gosta de você vai aceitar seus limites. Quem não aceita nunca esteve do seu lado de verdade. O problema nunca foi desagradar os outros. O problema é o peso desproporcional que você dá para isso. E o primeiro passo para se libertar dessa prisão é aprender a arte de dizer não sem culpa, sem medo e sem se justificar excessivamente. Esse será o nosso próximo ponto. Dizer não sem culpa é uma arte que poucas pessoas dominam. Isso porque fomos condicionados a acreditar que negar algo a alguém é um ato de egoísmo, um sinal de frieza ou falta de consideração. Mas, na verdade, saber dizer não é uma das habilidades mais importantes para preservar sua energia, seu tempo e sua dignidade. O problema é que muitas pessoas carregam um senso distorcido de responsabilidade pelos sentimentos alheios. Elas acham que, ao negar um pedido, estão decepcionando alguém, causando sofrimento ou até sendo cruéis. Mas você já parou para pensar que toda vez que diz sim para algo que não quer, está dizendo não para si mesmo? Esse é o ponto central. Quando você aceita compromissos indesejados, quando se sobrecarrega para não desagradar, quando permite que invadam seu espaço sem resistência, quem paga o preço é você. E pior, ao se acostumar a sempre dizer sim, você treina as pessoas ao seu redor a esperar isso de você. Elas aprendem que podem contar com sua disponibilidade infinita e, com o tempo, passam a não valorizar mais isso. A culpa que sentimos ao dizer não vem de uma ilusão, a de que precisamos justificar nossas decisões para que os outros as aceitem. Mas você não precisa dar desculpas elaboradas para recusar algo. Um simples "não, isso não funciona para mim" ou "obrigado, mas não posso" já é suficiente. O excesso de explicações só abre brechas para manipulação. Se você disser "não posso porque estou ocupado", a outra pessoa pode insistir. Mas e depois do seu compromisso? Se disser "não estou me sentindo bem", ela pode tentar minimizar sua justificativa. "Ah, mas é só um minutinho." Percebe como justificar demais coloca você em uma posição vulnerável. A chave para dizer não sem culpa está na firmeza e na simplicidade. E mais importante, no entendimento de que você não deve sua energia a ninguém. Sua vida não pode ser controlada pelas vontades alheias, e quem realmente se importa com você não vai te julgar por estabelecer limites. A grande transformação acontece quando você percebe que dizer não significa rejeitar alguém, mas apenas proteger a si mesmo. Pessoas maduras entendem isso e respeitam os limites dos outros. Se alguém reage mal ao seu não, esse é um problema dela, não seu. E aqui entra um ponto crucial. Quanto mais você se acostuma a se impor, mais respeito você conquista. Respeito não vem de ser bonzinho, de ser sempre disponível ou de agradar a todos. Pelo contrário, ele nasce quando você deixa claro que tem suas próprias regras, prioridades e valores. E isso nos leva ao próximo ponto. Porque respeito não se ganha sendo submisso. Como a firmeza e não a passividade é o que realmente faz com que os outros te enxerguem como alguém digno de consideração. Muitas pessoas acreditam erroneamente que para serem respeitadas precisam ser sempre gentis, prestativas e evitar ao máximo qualquer tipo de conflito. Elas acham que, ao se mostrarem dóceis e dispostas a ceder, serão vistas como boas pessoas e, por isso, receberão consideração e reconhecimento em troca. Mas a realidade é exatamente o oposto. O respeito não nasce da submissão, e sim da firmeza. Quando você se anula para agradar os outros, não está conquistando admiração, está se tornando previsível, descartável e, muitas vezes, invisível. Quem sempre abaixa a cabeça e aceita qualquer coisa sem questionar, transmite uma mensagem clara: eu não tenho valor suficiente para me impor. E o mundo percebe isso. Pessoas que não se impõem acabam sendo tratadas como recursos acessíveis,
como alguém que está sempre ali para servir, mas nunca para liderar. Elas podem até ser queridas por sua conveniência, mas dificilmente serão realmente respeitadas. O respeito surge quando você estabelece limites claros e os mantém com firmeza. Isso não significa ser agressivo ou arrogante, mas sim saber exatamente o que tolera e o que não aceita em sua vida. Pessoas que se respeitam transmitem isso automaticamente para os outros. Elas não precisam exigir respeito. Sua postura faz com que isso aconteça naturalmente. E o mais interessante é que, ao contrário do que muitos pensam, ser firme não afasta as pessoas certas. Pelo contrário, isso atrai conexões mais saudáveis e verdadeiras. Quem realmente vale a pena estar ao seu lado não quer alguém que se anula para agradar, mas sim alguém que tem identidade própria, opiniões fortes e coragem para se posicionar. Já aqueles que só se beneficiam da sua passividade podem até se incomodar quando você começa a se impor, mas isso apenas revela que eles nunca estiveram ali por você, apenas pelo que podiam extrair de você. Se você deseja ser respeitado, precisa entender que sua vida não pode ser baseada no medo de desagradar. O respeito começa dentro de você. Quando você decide que não vai mais aceitar menos do que merece, quando aprende a dizer não com firmeza e quando estabelece padrões claros para as relações à sua volta, as pessoas passam a te enxergar de outra forma. Não se trata de ser rude, mas de ser inegociável naquilo que realmente importa para você. Porque no fim, quem se curva demais quebra, e quem aprende a se manter firme conquista um lugar de verdadeiro respeito. Mas como encontrar o equilíbrio entre ser forte e não se tornar frio ou insensível? Como manter sua essência sem deixar que os outros abusem da sua bondade? Esse será nosso último ponto. Existe um medo comum entre aqueles que começam a se impor, o receio de se tornarem pessoas frias, duras ou insensíveis. Muitos passam tanto tempo sendo bonzinhos que, ao finalmente descobrirem a necessidade de colocar limites, acabam indo para o extremo oposto, adotando uma postura rígida e fechada. Mas a verdadeira força não está na agressividade nem na indiferença. Ela reside no equilíbrio entre firmeza e autenticidade. Você não precisa se tornar alguém implacável para ser respeitado, assim como não precisa se anular para ser querido. A chave está em entender que é possível ser gentil sem ser permissivo, ajudar sem se sacrificar e cuidar dos outros sem se esquecer de si mesmo. Esse equilíbrio só vem quando você internaliza a ideia de que sua prioridade deve ser sempre o respeito próprio. Quando você aprende a dizer não sem culpa, quando para de justificar suas escolhas excessivamente e quando entende que não deve carregar o peso das expectativas alheias, sua vida se transforma. Você deixa de ser alguém que vive para agradar e passa a ser alguém que vive com propósito. Ser forte, sem perder a essência, significa agir com consciência. Significa que você pode se importar com os outros, mas sem permitir que isso comprometa sua integridade. Você pode ser generoso, mas sem deixar que se aproveitem de você. Pode ser prestativo, mas sem carregar fardos que não são seus. E, acima de tudo, pode ser bondoso, mas sem ser ingênuo. O erro de muitas pessoas é achar que ser respeitado exige frieza, quando, na verdade, exige apenas clareza. Clareza sobre quem você é, sobre o que tolera e sobre o que não está disposto a aceitar. Quando você age com essa segurança, as pessoas percebem. Elas entendem que sua gentileza não é sinônimo de fraqueza, mas de escolha, que sua disponibilidade não é ilimitada, que seu tempo e sua energia têm valor. E assim, você passa a atrair relações mais saudáveis e verdadeiras, onde a reciprocidade é natural e o respeito mútuo. A maior lição aqui é que você não precisa escolher entre ser forte ou ser bom. Você pode ser ambos. Pode ser alguém que se preocupa com os outros, mas que não tem medo de se colocar em primeiro lugar quando necessário. Pode ser alguém que escuta,
mas que também se faz ouvir. Pode ser alguém que dá, mas que não tem receio de receber. A diferença entre um bonzinho submisso e uma pessoa verdadeiramente forte está no fato de que a segunda sabe o próprio valor. E quando você entende isso, quando finalmente se liberta do medo de desagradar e assume o controle da sua própria vida, você se torna alguém que inspira respeito, admiração e, acima de tudo, autenticidade. Porque no fim, o objetivo nunca foi ser aceito por todos, e sim ser fiel a si mesmo.